Graças e paz, povo santo, é uma honra estar com você, compartilhando mais esse boletim da fé. Então, nós vamos falar hoje sobre o caminho para sermos frutíferos nesse momento de tanta dificuldade no mundo, tantas crises, tantas coisas acontecendo, mas a gente vai trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Então, eu queria te estimular nesse momento a encaminhar o link desse vídeo para as pessoas que você conhece, nos grupos da família, nos grupos de amigos, para que eles também sejam abençoados com essa palavra. Não por causa de quem vos fala, mas por causa da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E ela sempre produz o resultado para o qual ela está sendo enviada. Então, nós vamos falar um pouco, como falei, sobre sermos frutíferos. Independente da situação que existe, da situação que acontece, Deus, desde a criação, desde Gênesis 1, quando Ele criou tudo e Ele nos criou, Ele trouxe uma palavra para que fôssemos frutíferos, para que fôssemos fecundos, para que multiplicássemos. Então, a multiplicação, ela é algo que faz parte da nossa natureza, porque Deus nos criou com esse propósito, com o propósito de sermos fecundos, com o propósito de multiplicarmos. Então, tudo que Ele coloca nas nossas mãos, nós temos sim a capacidade de multiplicar, independentemente de tudo que está acontecendo ao nosso redor. O ambiente, ele tem grande influência sobre aquilo que nós produzimos, mas não é o ambiente externo, mas é o ambiente interno. É aquilo que nós criamos, é o ambiente que nós criamos ao nosso redor de fé, é o ambiente de ânimo, é o ambiente de comunhão com Deus que vai produzir dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos para que a gente possa produzir aquilo que Deus colocou dentro de nós. Quanto mais nós nos alimentamos com a palavra, quanto mais nós nos alimentamos com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mais a gente vai desenvolver fé, vai desenvolver a mentalidade necessária para que a gente possa dar muitos e muitos frutos. E aí eu queria compartilhar com você, lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus disse assim: Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem ele nós não podemos nada, mas nele nós podemos dar muitos frutos. E ele diz que nisso as pessoas vão conhecer que somos discípulos deles. No caso, ele estava falando para os seus discípulos, ele disse: nisso saberão que vocês são meus discípulos, que vocês deem muitos frutos. Então, a frutificação, ela revela que nós somos discípulos de Jesus. Ela revela de quem somos parte. A frutificação é algo que Ele colocou dentro de nós, toda a capacidade para que a gente possa frutificar. Aí você pode muitas vezes justificar: Guilherme, mas muitas dificuldades apareceram, mas muitas empresas estão fechando, mas o mercado não está fácil. Mas Deus colocou dentro de você e dentro de mim a sabedoria, a capacidade de criarmos situações, de mudarmos aquilo que está ao nosso redor e frutificarmos independente da situação que a gente esteja passando, ou independente da situação que o mercado ou que o mundo esteja passando. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Gênesis 40, nós vemos a história de José, quando ele estava preso e dentro da prisão ele se destacava. E dentro da prisão ele frutificava. Dentro da prisão ele fazia o melhor que ele podia fazer, independente das circunstâncias que estavam ao seu redor. Você conhece a história, você sabe que ele foi injustiçado, você sabe que criaram uma situação para que ele pudesse chegar na prisão, para abafar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu digo para você, independente da situação que foi criada, para abafar aquilo que Deus tem para a sua vida, eu te digo, nada pode parar, nenhuma dificuldade pode parar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos ter essa consciência de que não é o lugar que nós estamos, de que não é a situação que nós estamos, mas é o Deus a quem servimos, é o Deus que nós carregamos dentro de nós, que vai gerar em nós a capacidade de frutificarmos. E José se destacou na prisão, interpretou o sonho de uma pessoa que servia diretamente a Faraó. Essa pessoa saiu da prisão e foi servir a Faraó. 2 anos depois, aí em Gênesis 41 você vai ver essa parte, Faraó passou por uma situação que
precisou de uma interpretação de um sonho. Então esse copeiro lembrou de José e falou a Faraó que mandou convidar José para interpretar o seu sonho. E nesse momento Deus o exaltou de uma forma que surpreendeu a todos, porque ele saiu da prisão e se tornou governador do Egito. Após interpretar o sonho de Faraó indagou: onde eu vou encontrar alguém com tanta sabedoria, que Deus seja com ele? E chamou José e disse que abaixo dele, acima de José, só Faraó. Ou seja, José ia mandar em tudo. Então, independente da circunstância que estava acontecendo, Deus o exaltou, Deus o deu sabedoria para que ele pudesse se destacar e fazer o melhor, frutificar e mostrar a natureza que existia dentro dele. José não parou e se lamentou: mas vai vir muita coisa, mas eu fui fiel, e por que isso está acontecendo comigo? E por que essas dificuldades estão acontecendo comigo? Esse tipo de questionamento, ele não nos leva a um lugar de fé. Esse tipo de questionamento não nos leva a um lugar de confiança. Pelo contrário, isso aí tem muito mais a ver com dúvida do que com fé. E a dúvida é inimiga da fé. Se você quer crescer, se você quer prosperar, se você quer fazer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa crer que Ele te chamou à frutificação, que Ele te chamou à multiplicação. Então, José se destacou mesmo estando na prisão, enquanto outras pessoas estavam no palácio e não se destacaram. Ou seja, é o ambiente que ele criou, que trouxe tudo que era necessário para ele frutificar. Não simplesmente o lugar que ele estava plantado, porque alguns estavam plantados no palácio. Ele estava plantado na prisão, mas ele frutificou onde ele estava. O ambiente que você vai criar, a mentalidade que você vai desenvolver, vai determinar aquilo que você vai produzir. Lá em Daniel 11, no versículo 32, na segunda parte, diz assim: o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Outra versão diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Então, uma das prerrogativas necessárias para que a gente possa fazer proezas é a gente conhecer o nosso Deus. Quando a gente conhece o nosso Deus, a gente passa a ter o conhecimento de nós mesmos, a gente passa a ter o conhecimento de quem nós somos. Para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa frutificar, o conhecimento de Deus é extremamente necessário. E lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 em diante, você vai ver um diálogo de Jesus com os seus discípulos, onde ele pergunta para eles: quem o povo lá fora diz que eu sou? E eles dizem: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João, ou um dos profetas que ressuscitou. Essa pergunta, na verdade, Jesus estava fazendo uma introdução para a pergunta principal, para a pergunta que de fato importava para ele nesse momento, que era a pergunta que viria a seguir. Aí ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, geralmente o mais ousado, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você conhece a história, mas não custa eu te lembrar. Quando ele diz tu és Pedro, ele diz tu és uma pedra pequena, no original. E sobre esta pedra maior, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, essa revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, através dessa revelação, através da revelação de Deus, Deus edificaria a sua igreja. E outra lição nós podemos tirar disso: a partir do momento que nós temos a revelação de quem Deus é, Deus dá a revelação de quem nós somos. Jesus perguntou para os discípulos, quando Pedro respondeu, ele disse: eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós entendemos aí isso que eu falei há pouco. Quando nós temos o entendimento de quem Deus é, Deus dá o entendimento de quem nós somos para nós. Ele aumenta essa revelação de quem nós somos. Então eu te digo, aumente a revelação de Deus em você, através da comunhão, através da busca pela palavra, através da oração, através dessa comunhão com Deus contínua. Quanto mais a gente fizer isso, não importa o que está acontecendo lá fora, o mundo pode estar caindo, mas eu e você somos guardados pela palavra. Eu e você somos cobertos, somos protegidos pelo Espírito e nada de mal vai nos acontecer.
Nós temos visto constantemente a mão do Senhor nos guardando. Tanta coisa acontecendo aí fora. E eu não estou negando que problemas aconteçam em nossas vidas, problemas aconteçam ao nosso redor. Mas nós podemos ser livres do problema, mas nós também podemos ser livres no problema. Às vezes, dentro do problema, Deus não deixa que algo maior de mal te aconteça. E Ele usa essa circunstância para que você possa mudar as coisas, frutificar e mostrar a todos o Deus que você serve. Mostrar a todos que você é guardado, protegido, lavado pelo sangue de Jesus e que nenhum mal te acontece. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer essa diferença. Então eu te convido hoje a aumentar o seu entendimento sobre essa palavra, sobre essa chamada do Senhor para as nossas vidas, para frutificarmos. Muitas são as notícias. Muitas são as notícias lá fora, muito se tem falado, muita coisa ruim acontece, mas nós podemos escolher o ambiente que nós vamos criar ao nosso redor. Nós podemos escolher o que a gente vai encher a nossa mente e, consequentemente, o que a gente vai produzir. A definição de fruto que Jesus fala aqui, que nós podemos dar muitos frutos se estivermos ligados a Ele. Em termos botânicos, fruto, eu vi que é uma estrutura que vem do ovário da planta. E uma característica do fruto é ele ter semente. Se eu pegasse, por exemplo, uma maçã aqui e eu cortasse essa maçã, eu poderia contar dentro dela quantas sementes existem, quantas sementes tem dentro dessa maçã. Mas eu nunca poderia contar quantas maçãs existem dentro de uma semente. Porque aquela semente, ela pode produzir uma macieira, que vai produzir muitas maçãs. Essas maçãs, se plantadas, podem produzir florestas com muitas e muitas macieiras e incontáveis frutos. Ou seja, aquilo que Deus colocou dentro de você. Sementes de grandeza, sementes de frutificação, sementes de multiplicação devem ser plantadas para produzir o fruto necessário para mudar circunstâncias. Imagine uma semente de uma maçã plantada em uma terra fértil, mas vazia, uma terra sem nada ao redor. Com o tempo, aquela semente pode produzir muitas e muitas e muitas árvores e mudar todo o ambiente por causa de uma semente plantada no lugar certo. Nós somos e nós temos todas as características necessárias para frutificarmos, para multiplicarmos, independente da circunstância, independente do que acontece por fora. Nós carregamos dentro de nós tudo que é necessário para fazermos a diferença. Nós que somos da linha da fé, nós cremos que o justo viverá pela fé, como a palavra diz. Nós cremos que o que nós dizemos muda as circunstâncias ao nosso redor. O que nós dizemos pode transformar qualquer coisa quando nós dizemos em fé. E a base disso é Marcos 11:23, quando diz que se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Você entende que esse exemplo que Jesus diz de mudar um monte de lugar com as suas palavras, se você for olhar o contexto que ele fala de frutificação. Ele estava passando com o discípulo, viu uma árvore que não produzia fruto e aí ele lançou uma palavra. Já que você não tem fruto quando eu preciso, já que você não está pronto a me dar aquilo que você foi criado para me dar. Aí Jesus diz assim, ninguém jamais coma fruto de ti. E aí ele vai, faz o que tinha para fazer. Quando ele volta, os discípulos observam que aquela árvore secou. E aí eles indagam, mestre, a árvore que amaldiçoastes secou. E aí ele diz, tenha fé em Deus. E aí ele diz essa palavra, se você disser e não duvidar. A gente vê que o contexto em que isso aconteceu é um contexto de frutificação. Aquela árvore não produziu fruto e por isso ela secou. A mesma palavra que Jesus deu para que ela parasse de frutificar, você pode dar para que algo na sua vida que não esteja frutificando, passe a frutificar.
o nosso resultado, ele vem daquilo que nós cremos e daquilo que nós chamamos a existência. Então não adianta eu e você ficarmos reclamando do que está acontecendo. Ah, mas ainda não aconteceu. Ah, mas está difícil. Ah, mas tem muita dificuldade acontecendo. Você não precisa estar dizendo o que está acontecendo. Você foi chamado para chamar à existência aquilo que você crê, aquilo que você quer que aconteça. Eu e você temos dentro de nós a palavra de Deus, a unção de Deus, o poder criador de Deus dentro de nós, porque Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele criou tudo com as suas palavras. Então, por que eu e você não faremos o mesmo? Porque eu e você não usaríamos esse mesmo poder que há nas palavras, esse mesmo poder que a fé nos outorga, para a gente mudar as circunstâncias, para a gente mudar as situações ao nosso redor. Então, eu te convido hoje, para um tempo e analisa as coisas ao seu redor. O que você quer mudar? O que você quer que mude? Quais as circunstâncias você quer mudar ou criar? O que ainda não existe, o que ainda está faltando para você viver aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Pare, anote quais palavras você quer que se cumpra e escreva essas palavras e confesse. Depois de criar essa lista, todos os dias faça essa confissão. Não como uma vã repetição, mas colocando fé dentro disso. Colocando realmente o poder que há disponível, que Deus colocou dentro de você, para chamar à existência isso que você escreveu, isso que você quer, isso que você está crendo. E aí você vai ver muitas circunstâncias mudando ao seu redor. Você vai ver pessoas ao seu redor. Você vai chamar a atenção para você e, consequentemente, a atenção para Deus, por causa da frutificação, por causa dos frutos que você vai dar, independente das circunstâncias. Como eu falei de José, muitas e muitas outras histórias na Bíblia nos mostram em pessoas em situações mais adversas e mais contrárias possíveis, mas elas conheciam o seu Deus, elas conheciam a si mesmas, sabendo que Deus tinha colocado dentro delas, não por causa de quem elas eram. Aí muitas gente, mas quem eu sou? Mas eu não sou nada. Você poderia até não ser nada antes de nascer de novo, não ser nada em relação às circunstâncias, de não ter o poder para mudar aquelas circunstâncias, mas você é a coroa da criação, você é o melhor de Deus, você é aquilo que de melhor Deus criou. E você carrega dentro de você o próprio Deus. Como eu e você podemos não ser nada? Como eu e você podemos nos colocar para baixo? Quando o maior autor do mundo, tem uma canção que até diz, o melhor pintor do mundo está pintando a minha história. Imagine um artista, imagina um pintor, por exemplo, ele diz, essa aqui é a minha melhor obra. E a pessoa chega e diz, essa obra não vale nada. Essa obra não tem muita beleza, essa obra não tem muito valor. Imagina como esse artista se sentiria ao ver alguém menosprezando a melhor obra dele. Então, por que nós poderíamos fazer isso? Se a melhor obra de Deus fomos eu e você, por que a gente colocaria para baixo aquilo que de melhor Deus criou? Então, eu te trago essa palavra no dia de hoje. Compartilhe com as pessoas. Eu te convido a curtir também, para que o YouTube mostre para as pessoas, para que elas sejam abençoadas na prática dessa palavra. Siga firme, enche a sua mente, enche o seu coração com tudo aquilo que Deus tem para você e você vai ver uma grande frutificação na sua vida. Seja abençoado. Shalom.